Muito boa noite, senhoras e senhoras, meninos e meninas, rapazes, raparigas, bons conselhos de Deus, bons conselhos para ti, jovem, bons conselhos para ti, mãe, para ti, pai, para ti, pastor, para ti, membro da igreja, para ti, líder da igreja e para o novo, para todos aqueles que escutam nesta hora. Qual é o meio de comunicação entre Deus e o homem? Será que nós devemos ligar para Deus? Será que é um número de telefone? Esquisito, não é? Perguntar qual é o número de telefone de Deus. Existe. Existe um número de telefone. Eu vou-vos dar, apontem aí, é 1, 0, 0, 0. Um só Deus. Zero egoísmo. Zero orgulho e zero justiça. Eu vou-vos repetir. Um só Deus. Zero egoísmo. Zero orgulho e zero justiça humana. Portanto, 1, 0, 0, 0. A Bíblia também nos ajuda a compreender que é assim. Porque Deus tem um telefone. Sim, tem um telefone. Como é que Ele se comunica connosco? Quando Ele escreveu os 10 mandamentos, não era um telefone. Pois não. Os 10 mandamentos não é um telefone. Mas Deus fala, não é? E como é que você fala com Deus? Vejamos Jeremias 33, 3. Este é o número de telefone também de Deus. O número 333. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você preocupado com coisas que não sabe. Sobre aquela pessoa, sobre aquele assunto, sobre o que fazer com uma decisão que tem que tomar. Pergunta a Deus e Deus esclarece. Deus fala. É uma prateleira de livros, como eu costumo dizer. Deus não tem uma prateleira de livros aqui ao nosso lado. Nós não temos sempre livros ao nosso lado, mas aonde nós moramos, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso aconchego, nós arrecadamos livros, bíblias, tremensários. Eu aqui tenho uma catrafada de medicamentos do céu. Olha, o primeiro medicamento, o grande conflito. Depois, meditações matinais. Meditações matinais são muito importantes. Também tem os mapas. Os mapas aqui de Portugal. Para me deslocar em Portugal e não só, até a Europa, até os Estados Unidos da América, se for preciso. E depois, há uma coisa muito, muito prática que todos deviam ter. 1 ou 2 caderninhos de apontamentos. Porquê que nós devemos fazer apontamentos? Porque os apontamentos são memórias que nós podemos recordar facilmente. Palavras tónicas. Por exemplo, eu vou abrindo. Depois de mim virão falsos profetas. Então, já tenho uma nota. E depois tenho os livros e a Bíblia que nos vão ajudar a entender alguns textos, algumas frases de Isaías, de Oseias, de Malaquias, 2 Samuel, 3 Samuel. 3 Samuel não existe. Mas eu é que podia escrever um livro. Podia. Toda a gente pode escrever um livro. Reparem aí. Se Deus mandou escrever a Bíblia, será que Deus ia parar de mandar escrever? É uma boa pergunta, não é? Será que esta pergunta tem saída? Tem resposta? Eu vou ler um texto que se encontra em 1 Samuel 7,13, onde estive aqui ontem à noite
não estive a filmar este programa, mas estive com este texto na mão várias vezes a estudá-lo. Prepara-te, diz o texto, prepara-te. Prepara-te, ó Israel. Estava com esta ideia, com este pensamento. Mas não é isso. É só para ver. Por exemplo, a palavra prepara-te. Tem muitas palavras na Bíblia. Prepara-te, preparação. Preparação para o dia da manhã. Preparação. E eu tomei as notas. Cá está o caderno. Tomei algumas notinhas. Prepara-te. 1 Samuel 7:3. E escreveu assim. Há uma frase que toda a gente conhece que é: quem vai para o mar avia-se em terra. Esta é uma frase conhecida aqui em Portugal. E então eu parafraseei esta frase, ou seja, mudei um bocadinho a frase para dizer outra coisa com esta frase. Diz assim: quem vai para o céu prepara-se em terra, ou na terra. Porque Jesus tem uma obra, o Espírito Santo, aliás, porque Jesus tem uma obra, o Espírito Santo tem outra obra. Portanto, o Espírito Santo tem a obra de nos transformar, de nos aconselhar, de nos avisar e às vezes nos repreender. Essa é a obra do Espírito Santo, de nos animar. Não é? Ele não confunde, não é? O Espírito Santo não nos confunde. Nós pedimos a Jesus, em nome de Jesus, a verdade, o que é que Ele nos dá? Dá-nos o Espírito Santo. Quanto mais dose, quanto mais poder nós tivermos, mais cheios do Espírito Santo estamos. Como é que se adquire o Espírito Santo? Pedindo a Jesus. Pedindo. E Ele não é que diz que é uma prova. Ele não dá logo. Jesus não dá logo. É a mesma coisa que nós pedimos ao nosso pai um carro novo, não é? Um carro ou um brinquedo. As crianças pedem um brinquedo, os pais não dão logo. Há pais que agora dão logo sempre, ao tudo. Mas não é assim. Deve haver um tempo definido para provar se vale a pena ou não. Para provar se ele vai gastar, se é necessário, se ele vai dar valor. E muitas vezes nós não damos valor àquilo que Deus dá, que é o Espírito Santo. E como nós não damos valor ao Espírito Santo, estou a falar no nível geral, o que acontece? As pessoas até duvidam que existe mesmo o Espírito Santo. Chegam a dizer que nem existe. A fórmula não é mágica, é difícil. É uma fórmula de oração, de intercessão, de exame de consciência, exame de coração. Há toda uma preparação do âmbito espiritual, do foro mental e psicológico, muito mais espiritual, para nos adaptarmos. Não é o Espírito Santo que se adapta a nós. Para nós nos adaptarmos às condições do Espírito Santo. Aqui há uma confusão qualquer, que é que Jesus é Deus e o Espírito Santo não é Deus. Mas não é isso que se trata. Mas eu vou retratar isto. Quando Jesus começa a aconselhar alguém, isto é tipo um namoro, não é? Que começa a escrever cartas a um namorado. E esse namorado somos nós. Esse namorado tem de corresponder com Jesus. Não há cartas. Nós não mandamos cartas, nem ele manda cartas. Podemos falar e ele pode comunicar-se através daquilo que está escrito, das Escrituras, por algum servo de Deus, como agora estou a falar, não é? Sou um servo de Deus, estou a ser usado, e por aquilo do que está escrito. Assim diz o Senhor, é um claro, assim diz o Senhor. Por exemplo, sobre o batismo. O batismo está escrito que é de determinada forma, que é na água, que é quando tiver consciência que é um grande pecador, ou que é pecador, naturalmente é pecador. E hoje fiz uma pergunta assim. Amigo, você sabia que Jesus disse para a gente: vós sois os meus discípulos? Vós sois os meus discípulos? Sim. E ele sabia, sim, sei. E assim, você sabe o que quer dizer isso? Sim, sei, é fazer o que ele mandou. Muito bem, é isso tudo. Então o que é que ele mandou? E aqui entra todo o campo
doutrinário bíblico. Jesus disse que nos enviaria, por exemplo, uma das condições, Jesus nos envia como mensageiros para onde a gente vai, para onde a gente anda, ou devia de andar. E devíamos carregar sempre um livro ou um folheto, ou então, muitas vezes não temos livros, não temos folhetos, temos que dar testemunho. Testemunho pela palavra. Como eu estava a falar, dei testemunho pela palavra. Então, o que é ser um discípulo? Muitas pessoas pensam, muitos cristãos pensam que ser discípulo é ir a determinada igreja e já está, já a bênção de Deus já está perfeita, já resolveu o problema. E muitos pensam que só por ler a Bíblia frequentemente já são cristãos. E muitos vão largar o leque e dizem, pois é, mas ser cristão também tem que guardar os mandamentos. Sim, é verdade, também há mandamentos. E começam a largar o leque e então começa a haver mais coisas para fazer. Para ser cristão é preciso guardar o sábado. Pois é isso, está bem, continua. Mas há mais coisas. Há sempre outras coisas que temos que nos adaptar, como costuma dizer. Não é o Deus que nos adapta a nós, não é a religião de Deus que se adapta a nós, somos nós que nos adaptamos a uma religião que é de Deus. Porque muitas religiões não são de Deus, não é? Estava a lembrar-me disto e muitas pessoas... Estava a lembrar-me porque estava a trabalhar, estava a pensar assim, muitas pessoas pensam que ser cristãos, basicamente, é isto que eu falei agora. Guardar o sábado, pentear-se bem, não é? Andar bem até ser asseado, limpinho, não tratar mal a ninguém, fazer alguns deveres bem, ganhar o trabalho, ou fazer trabalho, não é? Fazer trabalho. Mas há muita coisa que temos que fazer sem nós querermos, ou não é da nossa naturalidade. Por exemplo, carregar livros para dentro de um banco. Carregar livros para dentro de um banco. Ia com uma pasta, ia com uma pasta, porque tive que carregar a pasta porque estava a chover. Assim, agora está a chover, está bem t-shirt, como é que isto é uma t-shirt, uma camisa, uma camiseta. Assim a chover mesmo, a cacimbar. Não é chuva, é chuva mesmo. Está bem, está. Eu tinha que fazer aí uns 40 ou 50 metros. Chuva. E eu não posso estar parado dentro do carro meia hora. Tenho que ir trabalhar. Já era 11h30. Eu tinha que fazer no serviço, antes de ir ao trabalho. Depois peguei de tarde, só trabalhei de tarde. Mas tive que fazer serviço para mim, urgente. Tive que ir ao banco. Uma das coisas, 3 ou 4 coisas, uma delas é ir ao banco, fazer um seguro. Ia fazer um seguro para o carro. E agora tenho que ir e vou debaixo de chuva. Mas eu lembrei-me, peguei num saco e pus o saco à cabeça. Estava cheio de livros que eu carreguei. Hoje o saco. E estava aí o homem do saco. Com o saco à cabeça. Para dentro do banco. As pessoas devem pensar que deve ser dinheiro que eu levo. Um tesouro ou ouro. E o saco cobriu-me e ficou todo molhado. Eu limpei o saco lá no banco, porque tinha lá um pano para a gente se limpar das mãos e eu toca a limpar o saco. E tinha lá, estava a falar com a senhora, ela disse-me o nome, eu também não vou dizer, se eu souber. E disse, eu tenho aqui um livro para oferecer à senhora. Você vai ler o problema, o grande problema, a grande controvérsia, e vai perceber o passado, o presente e o futuro. E ela, quando eu falo no futuro, ela, não quero saber do futuro. Assim, tenha calma. Tenha calma. Quando nós queremos saber o conteúdo do livro, ou a conclusão do livro, eu costumo, já li muitos livros, e leio o último parágrafo. E li o último parágrafo para ela, que termina assim, precisamente. A grande controvérsia terminou.
pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está limpo. Um único pulsar de harmonia e felicidade bate por toda a vasta criação. De facto, de Deus que tudo criou. Flui vida, luz e felicidade através dos domínios do espaço ilimitado. Do mais minúsculo átomo ao maior dos mundos, e também existem homens e mulheres como nós, criados à imagem de Deus, como Adão e Eva, outros mundos, e ela percebeu assim, acredito. E acreditou, e eu nunca tinha falado com ela sobre isto. Aceitou, acreditou. E continuei, eu só fiz este parênteses. E ela estava com os ouvidos atentos, mas sempre no nosso trabalho. Ela estava a fazer o trabalho dela. E disse todas as coisas, está escrito, todas as coisas animadas, inanimadas, na sua beleza límpida e alegria perfeita. Não há nada murcho, não é? Está tudo lindo, verde, com vida, que tudo contemplado é beleza. Declaram que Deus é amor. E ela, obrigado. Nem perguntou quanto custa, porque eu estava a oferecer. E disse, chegou a colega dela para ir ao fax, ao fotocopiador, e disse, olha, quando eu ler, também vais ler este livro. Disse, boa. Já está a testemunhar, já está. Devia ser colegas já falam de... O que é que isto demonstra? Concluindo, o meu testemunho que eu estava a dar, ela continuou logo, fez logo, eu fiz logo um discípulo, ela já logo era uma discípula, porque eu senti, ouçam, eu senti que aquelas duas debatiam problemas destes, de âmbito cósmicos, guerra, fome, peste, inundações, guerra, cataclismos, inundações, ou seja, o fim do mundo. E não sabem a resposta. Quer dizer, não sabem não, já têm a resposta, já têm a solução, já têm a verdade. E são amigas de trabalho. E são pessoas desconhecidas completamente do foro social da minha família, do meu âmbito, que hoje visitei e disse, olha, até ele disse assim, foi Deus que mandou este livro para si. Sabe porquê? Contei-lhe a história, porque começou a chover e eu nunca ia entrar aqui com livros. E disse assim, foi a primeira vez que eu carreguei livros nesta pasta, foi a primeira vez que fui ao banco com livros, porque nunca fui a um banco com livros de Helena White, principalmente do Grande Conflito, e entrei porque estava a chover, foi Deus que mandou. Estão a ver como é que Deus faz discípulos? O que é ser discípulo? Também é estar atentos, muito atentos, a todos os pormenores, e a grandes pormenores, e a grandes oportunidades, e a pequenas oportunidades, para fazer o trabalho que Deus, os anjos, estão desejosos que deviam fazer e não podem fazer, estão à nossa espera. Se nós não aproveitarmos as nossas oportunidades, quem sabe o que vai acontecer, não sabem? Não quero vos dizer, é uma grande oportunidade que vocês perdem. Que é estar ao lado dos redimidos e dizer, também eu estou aqui como tu, porque tu também fostes como eu, e eu fui como tu. E Jesus disse, vocês sois todos meus... E lá no céu Jesus vai continuar a dizer, vocês foram todos meus discípulos. Eram, começaram ali na terra e agora estão no céu. Por isso a frase cabe que nem luva nesta parte. Quem vai para o céu prepara-se na terra. Já perceberam o que é o preparo? Não é preparar. Eu tenho que arranjar as obras, tenho que fazer muita coisa. Não é preocupação. É estar disponível, como costuma dizer. É estar pronto, disponível para ser um serviçal. Pronto. Mais uma palavra que foi dita por Fernando Ferreira. Clica aí, venha sempre para o nosso clube, para o nosso grupo e partilhe. Este foi mais um vídeo. Até amanhã. Amanhã continuaremos. Boa noite.